pedir ao Dr. Roberto Lúcio fazer a nossa de abertura e depois o Dr. Roberto Lúcio iniciará a sua primeira palestra. O Dr. Roberto Lúcio, conhecido, penso que por quase todos, pois é uma presença quase constante nos eventos de ensino e espiritualidade desde o seu início, não é? Nos primeiros anos, em Lisboa, com a doutora Marlene Nobre. E então o Dr. Roberto Lúcio, que é médico, é psiquiatra, é o diretor clínico dos hospitais André Luiz, é espírita, dirige a AME Minas Gerais, em Belo Horizonte, é autor de vários livros e vai nos trazer ao longo desta manhã 2 temas que poderão ver também nos vossos programas. E sem mais me alongar, vou pedir ao Dr. Roberto Lúcio que possa fazer a nossa abertura e depois iniciar a sua apresentação. Muito obrigada a todos. Vamos nos preparar, como sempre fazemos nas nossas tarefas, com uma prece, lembrando que a maior oportunidade que nós temos aqui, ao nos reunirmos, não é angariar conhecimentos, mas poder fazer reflexões que modifiquem as nossas vidas, que transformem os nossos caminhos. Então vamos fechar os nossos olhos, porque quando assim fazemos, de alguma forma voltamos-nos um pouco mais para os nossos corações, para os nossos sentimentos. Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, nesse instante estamos iniciando a nossa tarefa, te rogando bênçãos, te rogando iluminação para as nossas mentes, de tal maneira que cada palavra, que cada ideia aqui trazida possa se transformar em instrumento de renovação e crescimento pessoal. Nós te pedimos, Senhor, não só por nós, aqui reunidos nos 2 planos da vida. Nós estamos pedindo em favor de todos aqueles que sentem dores e aflições, pois deles parte a necessidade deste trabalho, que nós possamos reunir o melhor de nós como bálsamo para as suas dores. E queremos rogar, Senhor, de todo o coração, pelo nosso planeta, que vive momentos de tanta conturbação social, de tantos conflitos externos e internos. Muitos deles, certamente, Senhor, pela ausência em si, a ausência em cada um de nós da Tua presença, da certeza de que sois Pai e sois misericórdia e amor em favor de toda a humanidade. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Sobre isso, como diferenciar delírios, alucinações e fenômenos mediúnicos.
a nossa atividade aqui, ela tem um tempo e é assim que deve funcionar. Então eu tive que escolher alguns pontos, algumas referências sobre o assunto que em outras oportunidades, em seminários sobre o tema, a gente pode expandir muito mais, mas eu acredito que para um público vinculado ao movimento espírita, isso irá facilitar a compreensão. Primeiro, né, isso é extremamente importante, porque o tempo todo a gente ouve pessoas leigas, em especial dentro do movimento espírita, achar que tudo que as pessoas ouvem, tudo que as pessoas elas veem, que isso seja mediunidade, que tudo é ação dos espíritos. E, na verdade, não é assim. E não sou eu, como médico, psiquiatra, por uma visão profissional, que falo disso. Então, antes de desenvolver o meu tema, eu queria sugerir àqueles que são espíritas e são estudiosos do espiritismo, que busquem a Revista Espírita de 1861, lá no volume de junho ou julho, agora vai me falhar os dois, mas é num dos dois, tem um estudo de Kardec para diferenciar alucinação, ilusão, evidências. E ao final de toda a sua exposição e trabalho, um belo trabalho do codificador, ele chega à conclusão que a maioria das coisas que as pessoas querem entender como mediunidade são, na verdade, alucinações ou ilusões. Então, o que nós vamos fazer reflexão aqui não é só uma questão do profissional. É uma questão do espírita, da experiência que a gente tem no dia a dia, desenvolvendo e buscando essa situação. Então vamos conceituar algumas palavras para vocês, para ficar mais fácil. A primeira delas é a alucinação. A alucinação é uma percepção real de um objeto inexistente, sem estímulo externo. Muitas vezes o indivíduo que alucina vê o seu objeto de alucinação mais nítido do que vê o objeto real, as coisas real ao seu redor. É uma percepção real, a pessoa vê aquilo ou ouve aquilo. Mas isso é construído dentro do seu cérebro. É um fenômeno patológico. E essas formas, essas vozes, se elas são mantidas muitos anos na vida da criatura, elas tomam como se fosse uma vivência própria, elas passam a fazer parte da vida do indivíduo e são aquilo que nós aprendemos dentro do movimento espírita com o nome de forma-pensamento.
Por outro lado, nós temos a questão da ilusão. A ilusão é a percepção deformada de um objeto externo existente. Para dar um exemplo muito simples, quando menino, eu tinha um encantamento, eu gostava de deitar no chão e ficar olhando para o céu, para as nuvens e vendo formas nas nuvens. Aquele é uma casinha, aquele é um boizinho, um cavalo, um cachorro. Elas não existem. São percepções deformadas da nossa parte para algo que existe e que a gente não percebe com certeza. Num quarto escuro, se tiver algum movimento e você tiver medo de barata, de rato, logo você vai ver uma barata e um rato num lugar que não existe. Isso é uma ilusão. Um outro conceito importante é o de delírio. Então, a alucinação é uma percepção, faz parte dos sentidos da gente. Nós temos alucinações visuais, auditivas, temos alucinações olfativas, do tato, do gosto, né? Mas o delírio não é uma percepção. O delírio, segundo Jasper, é um juízo patologicamente falso da realidade. É quando a minha mente adoecida vê coisas ou interpreta, coisas de forma que elas não existem. Então, o indivíduo que diz para você que ele é Jesus e que veio salvar o mundo, é às vezes muito fácil você perceber que isto é doença, porque a gente sabe que uma criatura comum do dia a dia, em desequilíbrio, não seria Jesus vindo fazer nenhuma missão na Terra. Mas você pode deparar com interpretações delirantes das pessoas mais difíceis de serem definidas. Alguém, uma mulher, pode entrar no consultório e nos dizer que o marido dela está traindo ela com a mãe, com a irmã, com alguém, e que ele planeja matá-la. Isso é uma possibilidade no histórico das pessoas, mas num primeiro momento fica difícil você diferenciar se aquilo é uma realidade ou se aquilo é uma criação mental. Mas o delírio, ele é sempre uma alteração do juízo da realidade. E nós vamos ver formas delirantes muito graves e formas delirantes mais leves, né? E mesmo que nos incomode, nós muitas vezes temos formas não necessariamente patológicas, mas por posturas e percepções que são juízos falsos da realidade. O fanatismo religioso, o fanatismo político, qualquer tipo de fanatismo é um juízo falso da realidade. Quando alguém dentro do movimento espírita acha que tudo é ação do espírito, que tudo é obsessão, que os espíritos que estão perturbando, isso é um juízo falso da realidade. Não é isso e nem foi isso que Kardec ensinou, e não é isso que os espíritos nos falam no dia a dia. Isso é uma interpretação errônea das nossas pessoas. Continuando os conceitos,
Nós vamos colocar aqui mais alguns conceitos que são usados na linguagem de pesquisa. Então, aquilo que a gente chama de fenômeno mediúnico, eles chamam de experiências espirituais. E as experiências espirituais são alterações de consciência que podem ser interpretadas como psicóticas. Isso é uma fala de um psiquiatra brasileiro. Eu acho que ele nunca falou no Porto, mas ele já falou em Lisboa, que é o Dr. Alexander Moreira, que é hoje uma das maiores referências no mundo sobre saúde mental e espiritualidade. Ele é responsável por um núcleo de pesquisas em saúde e espiritualidade na Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado onde eu resido, em Minas Gerais. Ele é professor convidado da Universidade de São Paulo e da Universidade de Duke, na Virgínia. E ele responde pelo curso de Saúde Mental e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Então, a experiência espiritual, ela é uma alteração de consciência, mas ela pode ser interpretada como uma questão de loucura. E é esse diferencial que nós vamos tentar entender durante a nossa fala. Nessa continuidade, uma outra expressão usada é problemas religiosos. O que são os problemas religiosos? São conflitos relacionados à fé e às conversões religiosas. Quando o indivíduo tem perda ou questionamento da fé, ou quando ele vive uma conversão religiosa. Não tem nada a ver com a primeira experiência, que é uma alteração, nas nossas vidas da consciência, que é o que acontece com o médium durante uma reunião mediúnica. Um médico materialista vai pegar essas alterações e vai interpretar isso como loucura. Embora isto seja feito hoje, do ponto de vista da orientação, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto da Associação Mundial de Psiquiatria, quanto das grandes e importantes associações de psiquiatria do mundo, isso não é a forma correta de lidar. Porque todo o fenômeno que um paciente leva para o consultório, ele tem que ser interpretado segundo a sua cultura. E se esse fenômeno não interfere na vida do indivíduo e ele tem uma qualidade de vida como a de qualquer pessoa, ele não deveria ser interpretado como doença e nem tratado dessa forma. Infelizmente, da mesma maneira que nós somos cheios de fanáticos nas religiões, nós estamos cheios de fanáticos dentro da ciência. Pessoas que preferem dizer que isso é loucura do que se inteirar do que está acontecendo e do que está se transformando a medicina no campo dessa associação com a espiritualidade. E nós ainda temos uma outra situação que a gente convive muito na casa espírita, que são os problemas espirituais, que são conflitos envolvendo a relação com as questões transcendentais ou derivados das práticas espirituais, que a gente chama de mediunidade conturbada, mediunidade adoecida,
em que a pessoa não consegue lidar com a experiência espiritual de uma maneira tranquila e que isso precisa de uma assistência. E no caso específico, a assistência da casa espírita é mais produtiva, é mais capaz do que na grande maioria dos consultórios, porque não deveria ser o lugar onde se trata disso. Como nós falávamos da alucinação, né, que ela é feita dentro do cérebro. Então, para quem não tem ideia, a gente pode estimular regiões do cérebro e as pessoas terem evidências, ouvirem voz. Tem áreas do nosso cérebro que, se elas forem estimuladas, você tem a experiência como se você estivesse convivendo com Deus naquele momento. A pessoa tem a certeza e a realidade disso. Alguém pode falar, então não existe o fenômeno mediúnico, tudo é do cérebro. Não é isto. Acontece que todo fenômeno mediúnico, para acontecer, ele tem que passar pelo cérebro. Então, quando você tem uma evidência mediúnica, quem interpreta a leitura da visão é a área do cérebro da visão. Então, do ponto de vista da estimulação cerebral, isso é muito complicado. Precisa-se de mais elementos, porque quando eu vejo, normalmente, igual estou vendo vocês aqui, a não ser que eu seja um monte de espírito e ninguém me avisou, né? Quando eu vejo vocês aqui, quando um médium vê um espírito, ou quando eu tenho a alucinação, né, a ilusão, eu estou pensando muito num amigo e olho de repente, vejo ele no meio do público e não é ele, tudo isso acontece na mesma área cerebral. Então, o nosso cérebro tem áreas que têm percepções já demarcadas, que quando o espírito, né, estimula através do fenômeno mediúnico, essas áreas, elas funcionam, e no seu funcionamento elas trazem para a gente as informações que a gente fala. Então vamos caminhar para ver que isso não é tão simples quanto as pessoas querem, né, ficar fechado. De um lado, os materialistas, que tudo é loucura, do outro lado, que tudo é evidência, é audiência. Por quê? Na nossa construção de perceber qualquer coisa, há diferenças significativas na percepção do mundo que são associadas às diferenças de personalidade. Cada um de nós vê as coisas com a experiência, o conhecimento, né? Com a capacidade que nós temos de ver as coisas. Então, nenhum de nós vê o outro da mesma maneira. A gente que tem essa leitura, não é verdade. Começa que os nossos olhos não veem o que vocês estão vendo agora. Pode parecer estranho. Porque o olho de cada um de vocês está me vendo, o olho, ele recebe um estímulo e dentro do olho eu estou de cabeça para baixo. Esse estímulo vai para o cérebro, na área da visão, ele é reinterpretado e vocês têm essa visão que tem da minha pessoa de pé, sem a inversão da visão aqui. Então, só para começar, o que os seus olhos veem não são o que o seu cérebro interpreta. Só para a gente ter essa ideia.
Se vocês têm um vizinho que vocês gostam demais, ele é a melhor pessoa do mundo, ele é tão doce, ele tem um olhar tão meigo, ele é uma pessoa ótima. O outro vizinho que não gosta dele, fala assim, mas esse cara é tão chato, ele olha pra gente com uma cara tão ruim, ele é incomodativo, ele faz até mal, o olhar dele é ruim. É ele que é assim ou é o meu olhar que é assim? Então, nós vamos ver as coisas de acordo com a nossa personalidade. As visões do apóstolo João no livro do Apocalipse, elas só são capazes de serem interpretadas corretamente se você faz um estudo profundo do judaísmo. Porque toda a linguagem do Apocalipse é uma linguagem figurada que o apóstolo João vê daquilo que queriam que ele entendesse e interpretasse por um determinado momento, vinculado a uma festa judaica, que é a festa dos tabernáculos. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente vai abrir o Apocalipse e falar que aquilo é coisa de louco. Ou se a gente for jovem no Brasil, vai falar que ele escorregou na maionese, tá? Todo por fora daquilo que ele está vendo. Então, é muito complicado quando a gente fala de percepções, e principalmente falando de alguma percepção aqui, no campo da mediunidade, da gente querer comparar a percepção de um médium com o outro, porque existe uma questão da individualidade. Se você conviveu com aquele espírito nessa encarnação, você vai ter uma percepção aqui que é pai e mãe, e já teve criança com febre alta, ela tem alucinações, tem delírios, frutos da febre. Isso não é visão espiritual, isso é uma alteração fisiológica. Se o meu conhecimento é católico, é evangélico, os espíritos que eu vou ver, ou eles são o demônio ou eles são o Espírito Santo, porque você não pode ver as pessoas normalmente. É uma interpretação daquilo que eu conheço. Se eu estou motivado para alguma coisa, eu vou ter visões, percepções diferentes das outras pessoas. Então, nós temos que entender que a percepção não é uma coisa tão simples. E estes estados, eles influenciam tanto a sensibilidade a objetos como as propriedades deles. Se eu estiver deprimido, tudo que eu ver vai ser triste, vai ser ruim. Então é aquela coisa, nós temos um copo preenchido com a metade de água. O pessimista vai falar que tem um pouco de água. O otimista vai falar assim, está quase cheio. É a percepção nossa. Então, quando, e me desculpem eu estar reforçando muito isso, porque eu tenho para mim, eu falo muito claramente, que essa coisa da gente ficar falando que tudo é espírito, numa postura fanática, isso é um desserviço ao espiritismo. Isso não ajuda, porque as pessoas veem coisas que a gente faz dentro de um ridículo, porque a nossa interpretação é de que tudo é ação dos espíritos na nossa vida o tempo todo, e a gente esquece que a gente é espírito e que a gente faz as coisas.
que a gente interpreta, que a gente vê, que a gente ouve. Ainda nesse caminho, a experiência com o objeto leva a mudanças significativas na maneira pela qual este objeto é percebido. Se eu colocar aqui para vocês um instrumento de uma área muito especializada, a gente vai olhar para aquilo e não vai conseguir ver nada. Ou eu vou ver alguma coisa semelhante ao que eu lido na minha profissão. Mas se eu sou um cirurgião e alguém coloca aqui um instrumento cirúrgico, por mais esquisito que seja, eu vou vê-lo com toda a competência, inclusive eu vou ver se ele está bem, se está capaz de me atender e fazer as coisas que eu preciso. Então, o reconhecimento é mais fácil e o objeto é organizado perceptivamente de maneira diferente para quem tem esse contato. Por isso também que a experiência mediúnica, à medida que isso vai caminhando, você vai tendo maior sensibilidade, maior facilidade de relatar e conviver e experienciar o fenômeno. E vai, inclusive, aparecendo novas propriedades nessa percepção. Então, as capacidades sensoriais para descobrir os estímulos e distingui-los pode ser desenvolvido com a prática e são essenciais ao processo de aprendizagem. Por isso que um médium, ele tem que estudar e ele tem que ser orientado ou ciceronado por pessoas com experiência para que ele possa trabalhar adequadamente isso posteriormente. Da mesma forma, se a gente tem alguma dúvida, nós precisamos encaminhar essa pessoa para um profissional para ver se aquilo é doença e o que precisa ser tratado. Na minha experiência em particular, a grande maioria das coisas que chegam às minhas mãos, através do movimento espírita, que eles dizem que é mediunidade, não tem nada de mediunidade. São criaturas adoecidas precisando de tratamento. Nós vamos colocar aqui, só para a citação, um trabalho clínico, uma pesquisa feita pelo Dr. Alexander, que foi publicada na Revista de Psiquiatria Clínica em 2013, falando sobre mediunidade e relação mente-cérebro, né? Uma revisão das evidências. E o resultado é o seguinte: estudos bem controlados, antigos e recentes, sugerem que médiums podem exibir habilidades e conhecimentos compatíveis com personalidades falecidas e improváveis de terem sido obtidos por meios ordinários. E conclui: o uso de métodos de pesquisas contemporâneos em experiências mediúnicas pode proporcionar a necessária ampliação e diversificação da base empírica para o avanço de nosso entendimento do problema mente-cérebro. Então, cada vez mais nós temos trabalhos que levantam a existência das experiências espirituais. E o que precisa se entender é como que isso funciona a nível cerebral. E muitas vezes as nossas interpretações, elas são muito pobres, porque como leigos ou desconhecedores, a gente faz uma leitura muito simples. Foi uma experiência com médiuns em psicografia em 2008, nos Estados Unidos.
Um dos coordenadores da pesquisa foi o Dr. Alexandre, o outro, o Dr. Júlio Pérez, que muita gente já conhece aqui, e o coordenador era um pesquisador americano, o Dr. Andrew Newberg, da universidade, na época, da Universidade George Washington, na Filadélfia. Nessa pesquisa, eles fizeram uma experiência, o médium escrevia da sua própria lavra, ele era feito uma avaliação de imagem do que tinha acontecido ali, depois ele recebia uma psicografia, o exame era repetido para ver a diferença de quando ele escrevia e de quando a experiência era mediúnica. A grande maioria das pessoas que estavam ali e que foram convidadas, com exceção dos pesquisadores americanos, eram espíritas e achavam que a principal percepção era ver a glândula pineal lá funcionando, porque é isso que a gente aprende. Acontece que não viram nenhuma alteração real no tálamo e na glândula pineal, até porque a glândula pineal é muito pequena, precisaria de aparelhos, hoje a gente sabe disso, mais específicos. Mas o que aconteceu diferente? Existe uma área do cérebro que é a área da criatividade. Quando eu escrevo, quando eu pinto, quando eu faço uma escultura, quando eu faço uma palestra, essa área é estimulada porque é ela que vai criando as coisas. Acontece que o pessoal escrevia os seus textos e essa área era estimulada. Quando vinha a psicografia, essa área estava muda, não funcionava. E foi essa alteração que levou a revista Plozoano, uma revista muito séria, a publicar o trabalho, como até um convite para uma pesquisa que repetisse esse evento. Ou seja, para nós espíritas fica muito claro, quem escreve é o espírito. Então, a área da criatividade não era estimulada no médium, porque vinha pronto o texto do mundo espiritual, não era uma criação. Não porque o espírito provoca isso, porque ela está adoecida, então ela atrai esses espíritos na vida dela, e a situação fica bastante complicada. Que o indivíduo que é médium, ao contrário do doente mental, ele, na grande maioria das vezes, ele tem uma atitude de discernimento com relação à experiência. Ele questiona, ele avalia, ele sabe esse contexto. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, isso é meu ou do espírito? O doente, ele tem certeza que é o demônio que está fazendo com ele, ou que é a ação do vizinho dele, que é a voz do vizinho dele que vira para ele, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Ele não tem dúvida que isso aconteça, ele não tem nenhuma ideia. Se você falar com ele que isso é da cabeça dele, ele vai ficar bravo, porque ele tem certeza que a situação é assim. Ainda nesse contexto, eles lembram que a experiência espiritual, ela sempre é compatível com alguma tradição religiosa. Então, o conteúdo da experiência espiritual de um médium espírita, ele tem conceitos, informações, interpretações diferentes de um médium hinduísta, ou de alguém que seja de uma tribo indígena, seja de que lugar for do mundo. Que essas pessoas que são médium, geralmente,
elas não têm a palavrinha feia, comorbidades psiquiátricas, ou seja, ela não tem nenhum sinal de alguma doença psiquiátrica junto com esse fato. Quem vive uma experiência espiritual, na sua quase totalidade, tem controle sobre essa experiência. E mais que importante do que isso, essa experiência promove crescimento pessoal ao longo do tempo. Então, se a gente convive, e isso aqui é muito importante, se a gente é médium, uma coisa importante para a gente avaliar é se a nossa mediunidade está evoluindo. Se a minha mediunidade não melhora no conteúdo, na experimentação, na observação, em todo esse contexto, de duas uma, ou isto é um processo obsessivo, eu estou sendo obsediado, acreditando que as coisas estão caminhando de outro lado, ou isso é um processo de loucura e precisa ser tratado. Há muita coisa que as pessoas chamam de mediunidade que precisam ser questionadas. Eu falo que se você participa de uma reunião mediúnica há 10 anos, em 10 anos, o seu orientador espiritual, quando manifesta, ele só fala boa noite, que Jesus abençoe, ampare e vai embora, você tem que questionar se isso é um orientador espiritual. Porque ele só sabe falar isso, ele é um papagaio, só repete, não tem nada para dizer, para acrescentar, para produzir. Isso cai muito mais no campo de uma mistificação, de um animismo, de que um fenômeno mediúnico, real, com um orientador. Quem vê a história dos grandes médiuns, você vê que a produção mediúnica deles cresceram, ampliaram, se modificaram, ofereceram cada vez mais maiores recursos para a gente. Então você vê uma obra de um Francisco Cândido Xavier, ela se expandiu, de um Divaldo Franco, de uma Ivone Pereira, né? Da Madame Esperança, eles ampliaram os fenômenos mediúnicos nas suas vidas. Nós vamos falar rapidamente, porque o nosso tempo está terminando, de algumas coisas que nós... Alô? Ele está dando mau contato. Algumas coisas que na nossa experiência profissional são muito importantes. Nós estamos no finalzinho, vocês vão me perdoar, eu não vou colocar os outros diapositivos, mas eles falam sobre essas 4 coisas. A primeira coisa que na minha experiência enquanto médium e enquanto médico é que a gente vai ver a característica do fenômeno. Então, um fenômeno mediúnico, ele tem características muito claras e diferentes de um fenômeno doentio. Primeiro, a pessoa, mesmo que ela passe por um período de perturbação, à medida em que ela trabalha, essas perturbações desaparecem. A vida do indivíduo,
ela é normal, enquanto o fenômeno doentio não é. A pessoa tem angústias, sofrimentos, ansiedade, não dorme, não se alimenta, não consegue trabalhar, não consegue viver socialmente, o que não é o fator real da mediunidade. Então a gente já começa desse lugar. O indivíduo que é doente, ele não é doente só do delírio e da alucinação. Ele é doente de várias áreas da sua vida. Enquanto o médium, ele tem aquela alteração da consciência naquele ponto, naquele lugar, naquele instante. Uma outra situação importante é que o fenômeno mediúnico, ele tem curta duração e ele tem o controle da pessoa que vive a experiência mediúnica. Então muita gente vira e fala assim, e se eu for e não voltar? Você não vai a lugar nenhum, não saiu de lugar nenhum. O seu cérebro entrou numa expansão de consciência, mas você está aqui no mundo presente, né? E deve ser chamado pelo dirigente todas as vezes que for necessário para que o fenômeno funcione de maneira adequada. Uma outra questão importante é o conteúdo do fenômeno mediúnico. Fenômenos que têm conteúdos positivos, engrandecedores, raramente serão fenômenos de adoecimento. A gente não vê na prática, dentro de um consultório, dentro de um hospital, discursos dos doentes em sentido positivo. A maioria é perseguição, é que eu quero morrer, eu quero matar, a vida é ruim, estão me fazendo isso. Não tem conteúdos bons. Então, o conteúdo do fenômeno, ele vai ser um diferencial importante nesse contexto. Geralmente, os fenômenos patológicos, eles têm alguns temas repetitivos. Quais são eles? Primeiro deles, perseguição. Segundo, religioso. Terceiro, erótico. Por quê? Porque o doente mental, o portador de transtorno mental, ele é um espírito que, segundo uma fala, né, de Emmanuel, numa mensagem através de Francisco Cândido Xavier, eles são espíritos que abusaram da inteligência, quer dizer, e muito inteligentes, e que reiteradamente em diversas encarnações foram homicidas e suicidas. Ou seja, não sei como é que seria falado em Portugal, mas no Brasil não é nenhuma boa bisca, né? Não é uma história boa. Então essas pessoas, elas estão presas num passado, geralmente de perseguição, porque como mataram, tem muita culpa, nós vamos falar disso depois, no outro tema. A religião é um dos maiores problemas que a história da humanidade tem. Não a religião em termos do conteúdo de transformação, mas dos movimentos religiosos, né? É a indústria que mais dá dinheiro na história da humanidade, que é a indústria do pecado, né? Ela fez essa coisa e até hoje a religião manda e desmanda na vida das pessoas e os religiosos abusam dessas coisas, e a gente vê isso todo dia. Ou são conteúdos sexualizados, eróticos, porque é estupro, é abuso sexual, é comportamentos promíscuos vários. Então, a pessoa traz na doença a sua história espiritual. Se a gente souber ouvir, a gente vai saber entender, não dizer de onde veio,
mas o conteúdo que essa pessoa guarda. Aí a gente vê que a personalidade e o estado psíquico do medianeiro são diferentes do doente, né? E o fenômeno mediúnico na vida do indivíduo, ele é de crescimento e de transformação. Quem vive alguma coisa que ele está perturbado constantemente, que a vida dele não muda, que a vida continua nesse mesmo contexto, certamente essa pessoa não apresenta uma mediunidade pura. Se ele tem alguma sensibilidade mediúnica, ele vive um comprometimento muito sério, que é o da obsessão, e os médiuns, verdadeiramente, à medida que desenvolvem a mediunidade, eles se melhoram e eles passam a ter, inclusive, condições psíquicas e emocionais melhores, se souberem aproveitar isso. Era isso que a gente tinha para falar. Desculpe aí o avanço de alguns minutos na nossa fala. Muito obrigado.